Boa noite, somos os alunos do sexto período de Psicologia da Univel e viemos aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho e saúde mental dos professores durante a pandemia do Covid-19. O profissional do setor público, apesar de obter uma maior estabilidade e poucos riscos de demissão, está sujeito à instabilidade e a um ambiente de trabalho precário. Frente disso, o acúmulo de funções e alterações na organização do trabalho ou nas ações que se opõem com esse sentido atribuído à empresa pode gerar aflição. Na área da pedagogia, pode ser descrita como uma profissão de alto risco e é considerada a segunda categoria profissional a portar mais doenças ocupacionais. Após alguns estudos científicos feitos com professores do ensino médio brasileiro e também do ensino médio e ensino fundamental, foi destacada a gravidade de setores de risco que são proporcionados pela rotina do ensino em sala de aula. Eu vou falar um pouquinho sobre o período antes, durante e depois da pandemia. Antes mesmo do início da pandemia, na realidade, a saúde mental dos professores já apresentava alguns dados um pouco preocupantes. Com relação às modificações que aconteceram na profissão, se incluiu muito a fragilização dos vínculos empregatícios. Durante a pandemia, isso acabou se intensificando muito e essas transformações causaram repercussões diretas e indiretas nas organizações sociais, gerando impactos significativos na saúde mental desses profissionais. Durante uma pesquisa realizada no mês de setembro, aqui de Cascavel, cerca de 30 profissionais da área da educação foram entrevistados acerca de como se sentiam antes, durante e após o período da pandemia. Os resultados apontaram que antes da pandemia o sentimento era mais positivo entre a maioria dos professores. 48% dos profissionais deram nota 8 em uma escala de 0 a 10. Durante a pandemia, 3 pontos decaíram nessa escala e a maioria, mais ou menos uns 22%, avaliou que o sentimento durante o período era mais ou menos uma nota 5. Só que os valores nessa escala, como um todo, eles se dissiparam de uma maneira muito mais negativa do que uma maneira positiva. Cerca de 70% dos professores deram nota 5 ou inferior para a pergunta de como eles se sentiam durante o trabalho na pandemia. E nenhum deles apontou nota 10. Depois do período pandêmico, isso se intensificou talvez um pouco mais. E até o mês de setembro, os professores avaliaram sentimentos no trabalho com valores mais positivos, ainda assim dissipados pela escala. Cerca de 70% dos professores deram nota 5 ou superior, para como eles se sentiam no trabalho depois do período pandêmico. Só que nenhum deles deu sentimento nem nota 0 ou nem nota 10. E 30% se manteve ali entre 2 e 4 entre 2 e 4. Isso demonstra que mesmo com grande maioria deles se sentindo melhor após o período da pandemia, ainda assim existem profissionais que não se sentem bem no ambiente de trabalho. E as notas avaliadas por eles mesmos apresentam valores que não constavam antes da pandemia ter o seu início, com grande concentração em nota 5 ou menos durante e após o período. Eu vou falar um pouco sobre como foi o sistema de educação e como esse sistema ele precisa ter a responsabilidade com o docente, de no momento em que ocorre uma situação onde a gente precisa se adaptar a um determinado acontecimento, como foi com a pandemia, o sistema ele deve promover suporte para o professor. Ele precisa ter um alinhamento com as novas demandas daquela situação. E o que vimos agora é que muitos professores não tiveram suporte, foram deixados para agir por conta. Eles não tiveram auxílio, não foi fornecido equipamentos para as aulas e não houve cuidado com a quantidade de carga de trabalho estabelecida para eles. E hoje vemos que isso gerou consequências emocionais. Então é necessário que o sistema de educação olhe para o profissional de uma forma mais holística, enxergue a sua importância e promova o suporte necessário para que ele desenvolva o seu trabalho. Enfim, quando questionamos sobre o apoio ou suporte para atuar nas plataformas digitais durante as aulas remotas, 59% dos professores responderam que não tiveram apoio por parte da escola. E, durante a aplicação do questionário, a gente percebeu bastante discurso sobre como os próprios professores precisaram dar apoio uns aos outros, descobrindo como trabalhar com novos meios disponíveis por conta própria, e para poder também ajudar os demais.
Falando sobre a mudança do presencial para o digital, a pandemia trouxe essa adaptação da modalidade presencial para online em todas as áreas do cotidiano, desde o trabalho até o ensino. E essa mudança no contexto educacional se deu de forma mais rápida e repentina, visando minimizar os aspectos da ausência da interação social, apresentando assim novas limitações no processo de ensinar, exigindo tanto dos professores como dos alunos um certo conhecimento e recurso acerca da tecnologia. A essa mudança, a gente pode dar o nome de ensino remoto de emergência. Por ensino remoto de emergência, podemos entender que essa é uma medida que não foi planejada ou projetada desde o início, pensando nessa mudança do ensino presencial para o online, mas sim que é uma medida que obriga essa mudança de ensino para o totalmente online em momentos de crise, visando em algum momento retornar à modalidade presencial, quando a crise acabar. E essa foi a saída escolhida pelas escolas e faculdades durante a pandemia do Covid-19. A mudança do presencial para o meio digital não foi fácil, mesmo considerando todas as experiências educacionais. Foi algo complicado tanto para os professores quanto para os alunos. No contexto brasileiro, a gente sabe que a realidade não tem uma estrutura para que as pessoas tenham acesso aos meios tecnológicos e por conta da desigualdade social que existe, onde dificultou o ingresso nas aulas online e também a transmissão delas. Ressalta-se ainda o fato de que os professores não foram treinados para essas mudanças drásticas e eles tiveram que se desdobrar muito nesse contexto. Tanto no setor público quanto no privado, houve um despreparo por parte dos gestores, porque eles acharam que essa mudança seria uma coisa rápida e passageira e não se prepararam para que isso fosse de longo prazo, que isso durasse muitos anos. Sem contar com as inseguranças e incertezas de toda essa adaptação completamente diferente da cultura escolar que era apresentada até então. Os recursos utilizados com esse público durante os estudos realizados com esse público durante o período pandêmico apontou que as instituições de ensino realmente não estavam preparadas para atender essa demanda, não conseguindo fornecer os equipamentos necessários para os professores, além da desigualdade referente ao acesso à internet por parte dos alunos. Os professores relataram que não tiveram formações em tecnologia, precisando aprender a lecionar dessa forma do zero, passando seu conhecimento aos seus colegas. Outro ponto observado como prejudicial foi a impossibilidade do contato professor e aluno, que reflete diretamente no ensino das matérias, que necessitam dessa interação, como as matérias práticas e as que exigem estágios a campo. Alguns lecionadores enxergam essa adaptação como positiva e geradora de novos conhecimentos, a partir de uma reflexão pessoal deste período. Mas, de qualquer forma, a gente não pode negar que a pandemia acarretou em consequências psíquicas aos professores que precisaram se adaptar muito rápido a essa demanda, sofrendo pressão do trabalho somado aos impactos do Covid na vida pessoal. Linkando com a parte da Gabi sobre essa questão da mudança do presencial para o EAD, a gente também tem o processo contrário, que é a volta para o presencial. O que acontece na volta para o presencial? Acontece que, às vezes, o professor tem que ter toda aquela readaptação novamente, passar pelo todo o estresse novamente de ter toda essa mudança, de ter que readaptar de novo. E abordando sobre a saúde mental nesse contexto da educação durante o pós-Covid, a gente fez umas 4 questões sobre como esses professores avaliam as suas condições psíquicas durante esse período, de uma escala de 0 a 10. De 27 respostas, a gente pôde observar que 18,5% deram a nota 5 de 10 para a sua atual condição de bem-estar mental. Isso talvez pode ser um reflexo dos impactos regressivos no social e educacional que os alunos passaram durante esse período da pandemia, o que dificultou o trabalho dos professores em sala de aula depois.
Também houve uma concentração de respostas negativas quanto ao questionamento, quanto o sentimento com o ambiente de trabalho, sendo que o total de 22% escolheu a nota 6 de 10 para representar esse clima no serviço. Isso mostra para a gente o como a volta para esse modelo presencial necessita de uma adaptação que acolhe esse profissional da educação, que se encontra agora com uma carga emocional muito pesada, muito forte, e não tão bem adaptado a todos esses climas de mudança e volta de adaptação e os impactos dentro da sala de aula. Essa demanda de cuidado com a saúde mental do profissional não se restringe apenas a minimizar os impactos e riscos da intervenção com esse profissional. Ela vai muito além disso. Esse cuidado também consiste nas relações sociais, pessoais, financeiras desse profissional. Muitas vezes acaba passando batida essas questões, porém elas têm ligação direta com esse adoecimento mental, esse sofrimento psíquico. Outra questão que a gente deve levantar como importante é essa questão de olhar para o profissional diariamente. Então, a questão do autocuidado, ela é muito relevante nessa questão para que não seja tomada uma atitude em relação a esse sofrimento mental apenas no momento de uma crise, apenas quando consiste mesmo de uma intervenção. Outra coisa também que é muito importante a gente falar é a questão de situações que são prioritárias, que ocorrem diariamente na vida desse profissional. Então, elas devem ser olhadas e tratadas como prioridade mesmo. Muitas vezes elas não são tratadas como prioridade, não por uma falta de interesse desse profissional que está atendendo ou do profissional que está recebendo atendimento, mas por fatores externos que são vivenciados dentro da família, dentro do trabalho, ou até mesmo desse vínculo, essa troca dentro do atendimento com o outro profissional. Eu vou falar sobre os apontamentos e considerações finais. Os professores foram uma das áreas mais afetadas com a pandemia. Atualmente, vemos que muitos dos pensamentos é que os trabalhos feitos em casa possibilitou um grande descanso para eles. De acordo com uma das pesquisas, na nova escola em 2021, 72% dos professores tiveram saúde mental afetada e precisaram buscar um apoio durante a pandemia. Torna-se necessário um acompanhamento psicológico disponível para os professores, ações sociais coletivas que forneceram a promoção de atendimentos, que corresponderam com as demandas desses trabalhadores. Com algumas conversas que eu tive com alguns familiares, alguns falaram que os filhos, são alunos, não conseguiram aprender nada durante a pandemia, que ficou remoto. E os alunos relatam que para eles foi uma ótima experiência e que os professores se adaptam com a tecnologia após mais de um ano de pandemia. Então, depois que eles ficaram híbridos, os professores conseguiram se adaptar com as plataformas online.